A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que é aluno desta aula de profecia e não perde um só programa Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores, eles que foram os últimos livros do Antigo Testamento, não é? E esses livros, embora que tenham sido destinados a públicos específicos, né? Alguns deles profetizaram para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, outros para os ninivitas, para os edomitas, enfim. Mas é interessante que esses livros foram preservados. Esses livros foram inclusos no cânon, porque a mensagem não serviu só para aquele povo naquela época, mas serve também para nós hoje. Então, nos programas anteriores, o que foi que fizemos? Primeiro, nós trouxemos um panorama dos 12 livros. Nós explicamos, por exemplo, o significado dos nomes dos profetas. Nós dissemos a época em que eles profetizaram, escreveram seus livros. Nós dissemos quem foram os destinatários originais, né? A quem eles escreveram ou para quem eles profetizaram. E nós também citamos os temas dos livros. Nós demos um panorama em todos os 12 livros para a gente primeiro se situar em cada um desses livros. No programa anterior, nós iniciamos o estudo do profeta Oséias. Então, nós falamos do programa anterior sobre Oséias, sobre o casamento de Oséias, né, com Gomer. Nós explicamos sobre o nascimento dos 3 filhos, né, Jezreel, Lohuama e Loami. Nós dissemos aqui que Deus deu o nome aos filhos de Oséias. Por quê? Porque esses nomes eram proféticos, né? Então, Jezreel, Deus espalhará. Lohuama, desfavorada, desfavorecida. E Loami, vocês não são mais meu povo. E nós explicamos o porquê desses nomes dos filhos de Oséias e também falamos sobre a atualidade da mensagem do profeta Oséias. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: a infidelidade de Gomer simboliza a deslealdade de Israel. Nós já, em certo aspecto, já iniciamos esse tema no programa anterior. Nós já dissemos que como Deus levantava os profetas e o povo não ouvia, o povo de Israel não dava crédito, então Deus falou também através da experiência de Oséias. Olha que coisa interessante. Nos demais profetas, Deus falou de 2 formas: quando eles transmitiram a mensagem e quando eles escreveram a mensagem. Mas eu posso dizer que através de Oséias, Deus falou de 3 formas distintas. Quando Oséias profetizava, verbalmente ou oralmente, quando Oséias registrou essas palavras em um livro, e também a própria vida de Oséias já era uma espécie de uma profecia. Deus estava dizendo à nação de Israel: assim como Gomer foi infiel a Oséias, a nação de Israel, o povo de Israel foi desleal para com Deus. Vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que a história de Oséias é uma das mais dramáticas da Bíblia. Muitos teólogos, inclusive, chegam até a duvidar da veracidade do seu casamento com Gomer. No entanto, devemos aceitar a literalidade de seu livro e entender que Oséias revela-nos, olha aí, não apenas a sua história, o seu drama, o seu sofrimento, mas também a história de um Deus que ama de forma insistente o seu povo. E apesar de Deus ter dado aos israelitas a liberdade, uma terra, transformá-la em uma nação, eles facilmente esqueciam-se de Deus, abandonando-o
voltando-se a outros deuses, como nós veremos a seguir. Então este é o tema principal deste livro de Oséias, a deslealdade, a infidelidade de Gomer, representando a infidelidade da nação de Israel, que facilmente esqueceram de Deus, não é? Quem diria que aquele povo, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que desfrutaram de grandes experiências com Deus. Olha, depois da igreja, o povo mais privilegiado da terra chama-se o povo de Israel. Se você estudar a história desse povo, você vai ver que Deus chama um homem, Abrão, lhe faz exigências, lhe faz promessas desta família de Abrão, porque Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas. Deus depois, nos dias de José, leva os filhos de Israel lá para o Egito. Eles estiveram lá escravizados por aproximadamente 400 anos. Depois Deus, com mão forte, tira o povo lá do Egito, guia-os lá nos 40 anos no deserto, dá-lhes a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, uma nação muito privilegiada, que presenciou muitos milagres, muitas coisas extraordinárias. Os livros do Pentateuco, por exemplo, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, está repleto de experiências maravilhosas que eles vivenciaram com Deus. Mas, infelizmente, apesar de Deus ter advertido, alertado através de Moisés, apesar de Deus haver dito para eles que eles não deveriam se curvar diante de outros deuses, não deveriam fazer imagem de escultura, não deveriam adorar a outros deuses, infelizmente, ao chegarem na terra de Canaã, não expulsaram os moradores, não destruíram seus deuses, aprenderam suas práticas pecaminosas e aí vivenciaram aquele período de apostasia, de idolatria, de paganismo, adorando aos deuses daquelas nações. Eles abandonaram o Deus vivo e verdadeiro e substituíram a adoração monoteísta por uma adoração politeísta, adorando aos deuses das nações. E o que é pior, como se não bastasse o paganismo, a idolatria, eles atribuíam as bênçãos recebidas de Deus a outras divindades. Essa é uma das temáticas que vamos estudar hoje. Em vez de agradecerem a Deus, por exemplo, pelo fruto, pelo produto da terra, pela sua lavoura, pela sua agricultura, pela sua colheita, pela sua fartura, pela sua abundância, sabe o que eles faziam? Eles iam adorar e agradecer aos falsos deuses. E, por essa razão, Deus se utiliza da história dramática de Oséias para repreender o povo de Israel. Vamos ler o texto? Hoje vamos estudar o capítulo de número 2, a partir do versículo 1, e estamos estudando na versão Nova Almeida atualizada. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama. Já falamos aí que Deus está se referindo aos filhos de Oséias com Gomer, né? Loruama, Loami e Jezreel. Deus está trazendo essa mensagem para os filhos de Israel, na verdade. Embora esteja se referindo aos filhos de Oséias, mas que essa mensagem, o objetivo era alcançar o povo de Israel. Aí ele diz, chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruama, acusem a mãe de vocês, no caso a Gomer, que representa Israel, não é? Acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Olha que coisa interessante. Você lembra que Deus havia dito que deveria colocar o nome do terceiro filho de Loami, que significa não meu povo? E Deus está dizendo agora, ou Oséias dizendo, Gomer não é mais minha mulher. Isso é uma mensagem de Deus aos filhos de Israel. Vocês não são mais meu povo. Eu estou aqui rompendo o nosso casamento, o nosso conceito, a nossa aliança. Vocês não são mais meu povo. E por quê? Volta o texto mais uma vez. Ele diz, acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher e eu não sou o seu marido.
que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Então eu preciso ver aqui que esse adultério aqui, ele tanto tem um sentido literal, como ele tem um sentido espiritual ou figurado. Como assim, professor? No que diz respeito a Gomer para com Oséias, houve sim um adultério, houve sim uma infidelidade, ela foi em busca de amantes, dos seus antigos namorados, houve sim, no sentido literal. Oséias foi traído por Gomer. Agora, no sentido espiritual, representa a infidelidade ou a deslealdade da nação de Israel, quando eles adoraram a outros deuses, adoraram a outros ídolos. Se você tem aí uma Bíblia, você pode ler no livro de Jeremias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Eu já disse aqui no programa anterior que precisamos ler o contexto para saber se a infidelidade é no sentido literal ou figurado, ok? Então, nesse caso desse texto, tem um sentido literal. Qual, professor? Literalmente, Gomer traiu Oséias. Mas no sentido espiritual, era a nação de Israel. Jeremias capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: e quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Veja como estão relacionados esses dois textos. Deus dizendo assim: eu despedi, eu dei carta de divórcio. Vi que sua leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também, ela mesma se prostituiu. Veja que no texto aqui é no sentido espiritual. E sucedeu que pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira. Isso está falando de quê? Do paganismo. Isso está falando de quê? Da idolatria. Então, os filhos de Israel haviam abandonado o culto a Jeová, o culto a Yahvé. Aí, qual é a mensagem de Oséias para Gomer? E a mensagem de Deus aos filhos de Israel? Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Ora, era o chamado agora ao arrependimento, a abandonar o seu pecado, tanto Oséias chamando Gomer para abandonar a sua prostituição, o seu adultério, como Deus chamando a nação de Israel. No sentido literal, Oséias repreendendo sua mulher, Gomer. No sentido espiritual, Deus repreendendo, exortando a nação de Israel para que eles abandonassem os ídolos, abandonassem os seus deuses. Aí diz, do contrário, como quem diz assim, Oséias dizendo a Gomer, se ela não se arrepender, se ela não abandonar a sua prostituição, o seu adultério, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia que nasceu. Eu vou envergonhá-la publicamente. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. Isso é Oséias como esposa dizendo assim, se ela não abandonar, se ela não se arrepender, eu vou deixá-la despida. Eu vou deixar que ela morra de sede. No sentido espiritual, é Deus dizendo à nação de Israel, eu não vou mandar chuva, eu não vou mandar trigo para vocês, eu não vou fazer com que vocês sejam prósperos lá na sua lavoura, na sua agricultura. Deus estava dizendo, eu vou desprezar vocês. Se vocês não abandonarem, eu posso dizer que era a última oportunidade que Deus estava dando à nação de Israel. No sentido literal, para que Gomer reconhecesse seu erro, recebesse seu esposo, fosse fiel a ele. No sentido espiritual, que a nação de Israel abandonasse, quebrasse seus deuses, quebrasse seus ídolos, se voltasse para Deus. Era essa dupla mensagem do profeta Oséias. Aí Deus diz ainda, né, Oséias dizendo a Gomer primeiro, né, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, né? Inclusive eu quero chamar a atenção, se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber na NAA de forma mais específica, eu estarei lendo, que no capítulo 1, versículo 3, diz que Gomer ficou grávida e lhe deu um filho. Acredita-se que o primeiro filho, que foi chamado de Jezreel, literalmente era filho de Oséias.
Mas observe que coisa interessante, no versículo de número 8 diz, Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Não diz que deu a Oséias uma filha, ou lhe deu uma filha, diz que ela ficou grávida. E no versículo de número 8, diz, depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. No caso aqui, Lo-ammi. Acredita-se então que desses 3 filhos, somente o primeiro, Jezreel, era literalmente filho de Oséias. É possível que Lo-ruamá e Lo-ammi tenham sido filhos de adultérios, de prostituições, que não fossem filhos de Oséias. É por isso que ele diz, e não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse, olha o que Gomer disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Olha que coisa interessante. Gomer disse assim, eu vou em busca dos meus amantes, porque eles que me dão presentes, eles que me dão azeite, eles que me dão os frutos da terra. Em outras palavras, era isso que estava ocorrendo com a nação de Israel. Os filhos de Israel recebiam as bênçãos de Deus, Deus mandava a chuva, Deus fazia com que eles tivessem boa colheita, com que eles pudessem ter fartura, abundância, mas eles estavam subindo aos altos, aos montes, para agradecer a outros deuses, agradecer a outras divindades. Olha que coisa interessante. Se nós lemos lá no livro do Êxodo, porque a nação de Israel, o povo de Israel, essa é a verdade, um povo inclinado ao paganismo, à idolatria. Não era a primeira vez que isso estava ocorrendo com a nação de Israel. Você lembra que Deus chamou Moisés para subir o monte e Deus estava dando as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus a Moisés. Moisés estava lá no monte e o que acontece? Os filhos de Israel pressionaram Arão para fazer bezerros de ouro. Se você estiver com a sua Bíblia, capítulo de número 32 do livro do Êxodo diz assim, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, por que tardava? Porque estava recebendo de Deus as leis, os mandamentos, né? Aí diz assim, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão, pressionado pelo povo, mandou recolher os pendentes das mulheres, quando deveria orar, vamos aguardar, vamos esperar Deus responder. Se Deus levantou Moisés para nos levar até a terra de Canaã, Deus não vai deixar a obra inacabada. Era para Arão dizer, não farei isso, não vamos fazer deuses não, o nosso Deus, o Deus que apareceu a Moisés, ele não tem uma forma não, ele não é um ídolo, um objeto feito por mãos humanas, mas Arão foi pressionado pela multidão, o que foi que ele fez? E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou um burril com ouro e fez dele um bezerro de fundição. E o que é pior, além de eles terem construído, confeccionado bezerros, veja o que eles disseram. Eles disseram assim, estes são teu deuses, ó Israel, que tirara da terra do Egito. Veja que coisa interessante. Aquele burril havia sido feito naquele momento, naquela ocasião. Os pendentes das mulheres haviam sido dados, ele derreteu o ouro, fez lá o bezerro e atribuíram ao bezerro as bênçãos, as dádivas recebidas de Deus. E seja sincero, não é isso que ocorre ainda hoje em nossos dias? Concorda comigo, sim ou não? Quantas pessoas não estão naqueles dias santos, subindo ladeiras, às vezes, subindo escadas, às vezes até com muito respeito, eu digo isso,
Eu não digo isso para ofender ninguém. Meu objetivo aqui não é criticar a religiosidade de ninguém. Cada ser humano é livre para desenvolver a sua religiosidade da forma que bem entende. Nós temos liberdade de culto em nossa nação. E cada pessoa é livre para procurar a sua religião, o seu credo, sua crença, o seu Deus, e eu sei disso. E eu não digo isso para lhe ferir, para lhe magoar, para lhe machucar. Mas seja sincero, use o bom senso. Como é que um objeto feito por mãos humanas, que a Bíblia deixa isso bem claro, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem pés, mas não andam, que tem mãos, mas não apalpam, que som algum sai da sua garganta, como é que esses deuses podem fazer milagres? E quantas pessoas não estão como os filhos de Israel, agradecendo as dádivas, as bênçãos que Deus dá a outros deuses, outras divindades? Era isso que Gomer fazia. Gomer estava dizendo assim: eu vou em busca dos meus namorados, que me dão lã, que me dão, né, os produtos da terra. Volta o texto mais uma vez. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho. Observe, o meu azeite, as minhas bebidas. Que era que a nação de Israel estava fazendo, porque Gomer aí representa Israel, agradecendo às divindades, as bênçãos de Deus. E essa história hoje se repete. Aí Deus diz assim, Oséias diz a Gomer e Deus diz aos filhos de Israel: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim: eu vou fazê-los caminhar dificultosamente. Eu vou mandar juízos. Eu vou exercer juízo sobre essa nação. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas, para que fique perdida, não ache o seu caminho. Deus estava dizendo: eu vou dificultar o caminho dela, da nação de Israel. Da mesma forma que Oséias iria dificultar o caminho de Gomer, Deus estava dizendo: eu vou dificultar o caminho do povo de Deus, do povo de Israel. Ela correrá atrás dos seus amantes, ela vai, Gomer até que vai, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar ao meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Essa seria a atitude de Gomer. Oséias estava dizendo assim: eu vou levantar um muro, vou levantar uma parede, eu vou colocar espinhos no caminho para que ela não encontre os seus amantes, para que ela volte para mim. Olha, qual era o desejo de Oséias? Que ela voltasse para ele, que ela pudesse respeitá-lo, que ela pudesse amá-lo. Era isso que ele queria, que ela abandonasse lá os seus amantes. E no sentido espiritual, era isso que Deus queria da nação de Israel. Que eles abandonassem seus deuses, seus ídolos, que voltassem para Deus, que se humilhasse com choro, com lágrimas, abandonasse seus ídolos. O versículo 8 diz assim: ela não reconheceu que fui eu. Olha aí, o que é que Oséias diz a Gomer e o que é que Deus diz à nação de Israel. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo. Quem é que dá o trigo? Deus. O vinho, o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. E sabe o que é que eu aprendo? Que tudo que nós temos provém de Deus. É claro que isso não isenta a responsabilidade humana, claro que não. Que nós precisamos trabalhar, não é assim? Se nós queremos adquirir bens, por exemplo, precisamos trabalhar, fazer as nossas economias, comprar aquilo que bem apraz, mas devemos entender que tudo o que temos, que tudo o que somos, que tudo o que conquistamos ou viermos a conquistar, provém de Deus. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde, é Deus que dá a inteligência, é Deus que dá a capacidade. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Foi Jesus quem disse isso. Sem mim nada podeis fazer. Eu acho muito interessante isso, que o apóstolo Paulo, quando estava lá no Areópago em Atenas, ele deixa bem claro isso, que é de Deus que provém as coisas boas, Ele que dá a todos a respiração, a vida, nele nos movemos, nós existimos.
Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 25. Olha o que é que Paulo vai dizer aos atenienses lá no Areópago. Paulo vai dizer assim, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele é criador de tudo, de todas as coisas boas. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. O nosso Deus não é servido por mãos de homens, como que precisando, necessitando de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos. O que é que Ele dá? Primeiro, a vida. Quem é que dá a vida? É Deus. A vida provém de Deus. É Deus que dá a vida e é Ele que tem o direito de tirá-la. Mas não só isso, Ele dá também a respiração. Veja que Deus deixou o homem dependente dele 24 horas por dia. Nós precisamos de Deus 24 horas por dia. Se Ele segurar o oxigênio, morre toda a população mundial, morre todos os seres humanos, animais, morre todo mundo. Basta Deus deter o oxigênio. Mas olha o que é que Paulo diz, que Deus dá a todos, não é alguns, a todos. O quê? A vida. Nós vivemos porque Ele nos deu vida. O que é mais que Ele dá? A respiração. Você está respirando, é Deus que está lhe dando o oxigênio gratuitamente. Olha que coisa maravilhosa. Imagina a fortuna que é, por exemplo, passar 24 horas numa UTI de um hospital público, por exemplo, ou de um hospital privado. A fortuna que alguém vai pagar, ou o governo, ou você vai pagar para você respirar 24 horas por dia. Deus está nos dando a respiração 24 horas por dia de forma gratuita. Mas não só isso, Ele não dá só a vida, Ele não dá só a respiração, Ele dá todas as coisas. Deus alimenta até as aves do céu. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Ele disse, olhe para as aves do céu, elas não trabalham e meu Pai as alimenta. Então, como é que eu posso agora atribuir as bênçãos, as dádivas? Seria uma atitude insensata, imprudente. Eu poderia dizer também ingrata. Isso seria uma atitude de ingratidão. Em vez de agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas dádivas, agradecer aos deuses, aos ídolos, detalhes feitos por mãos humanas. Aí Deus continua dizendo, Oséias diz, a Gomer, e Deus continua dizendo à nação de Israel, portanto farei com que no devido tempo, sim, porque Deus tem um tempo para agir, ela devolva o meu trigo e o meu vinho, tirarei dela a minha lã, o meu linho, que deveriam cobrir a sua nudez. Eu vou tirar. Deus estava dizendo à nação de Israel, eu vou punir essa nação, eu vou castigar essa nação. No meu devido tempo eu vou tomar providência. Então estava se aproximando o limite da longanimidade, da paciência de Deus. Deus dá as oportunidades, Deus chama ao arrependimento, não é assim? Mas, muitas vezes, os filhos de Israel rejeitaram. Deus levantava os profetas, eles não ouviam. E agora Deus estava fazendo com que eles vissem aquela história trágica de Oséias com Gomer, para que eles reconhecessem, caíssem em si. E essas palavras ditas por Oséias a Gomer, na verdade, tinham o sentido de Deus alcançar não só uma mulher pecadora, o desejo de Deus era alcançar a nação de Israel. E o que é que Deus está dizendo? Que no tempo vai agir, no tempo Ele vai punir, no tempo Ele vai castigar. Deus diz assim, agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Não foi o que aconteceu com a nação de Israel? Aquela invasão estrangeira, quando a Síria invadiu as terras de Israel, quando levou os israelitas para outros povos, outras nações, tornou-se público. As nações vizinhas viram, presenciaram, a história nos mostra isso. E por quê? Porque eles não atenderam ao convite de Deus, eles não se arrependeram dos seus pecados. Essa profecia cumpriu-se na íntegra em 722 a.C. E eu faço questão de ler esse texto.
Segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 23 e 24, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 23 e 24, diz assim: até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença. Deus não tinha falado? Tinha. Deus não tinha dito? Tinha. Deus não tinha advertido? Tinha, através de Oséias. Como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. Que coisa interessante. Que o reino do sul, Judá e Benjamim, que foram levados para a Babilônia, voltaram 70 anos depois. Mas as 10 tribos do reino do norte nunca retornaram. Sabe quando é que eles vão retornar? Eles irão retornar no reino milenial. Quando Cristo estiver reinando é que eles vão retornar daquela pátria. Versículo 24. E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. Inclusive, você lembra que quando Jesus pediu água à mulher samaritana, ela perguntou: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Por quê? Porque não havia diálogo entre judeus e samaritanos. E por quê? Olha a razão aí. Aquelas 10 tribos, o reino do norte, que foi levado para a Síria, foram espalhados para outras nações, e o rei da Síria trouxe gente de outras nações para habitar em Samaria. Então não eram mais os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó que estavam habitando em Samaria. Por isso que havia um preconceito dos judeus para com os samaritanos. Por isso que quando Jesus pede água à mulher samaritana, a mulher diz assim: como sendo tu judeu, peço de beber a mim. Como que diz assim? Isso não é lícito, isso não é normal, isso não é comum. Há uma rivalidade entre nós. Nós não vivemos em paz com vocês. Ela fica admirada com isso. E qual é a atualidade da mensagem de Oséias para os nossos dias? Você já deve ter percebido qual é a atualidade. É que nós vivemos também em um país, em uma nação mergulhada no paganismo. Nós vivemos em uma nação mergulhada na idolatria. E você sabe, eu já falei sobre isso aqui, o meu desejo não é ferir, não é machucar, não é magoar, não é atingir nenhuma religião. Não, claro que não. Cada pessoa é livre para desenvolver a sua religiosidade. Agora, eu preciso esclarecer, eu preciso lhe explicar, porque eu não estou dando o meu ponto de vista, aquilo que eu criei, eu inventei. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. E eu quero desafiar você, que faz parte dessa religião, que ainda tem no seu templo imagem de escultura, você que se curva, se prostra diante de deuses, de ídolos, de imagens, com muito respeito a você, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia para nós lermos juntos alguns versículos, porque é possível que o seu líder lá nunca tenha lido esse texto para você. Eu não vou dar aqui um ponto de vista religioso, eu quero citar a própria palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos ler juntos? Vamos ler alguns versículos lá no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo de número 20. Versículos 1 a 3 diz assim: então falou Deus todas essas palavras dizendo. Foi que Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Que foi que Deus disse aos filhos de Israel: não façam imagens, não se curvem, não se prostrem. E qual a razão, qual o motivo, Deus, que a gente não pode fazer? Vamos lá para o Salmo 115, abra na sua Bíblia, procure, leia comigo, por favor. Salmo 115, a partir do verso 1 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória,
por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus, onde é que ele está? Está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Aí o texto diz, confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Você já parou para pensar, lendo as páginas do Novo Testamento, que Jesus, o próprio Jesus, nunca mandou fazer petição a outro ser, a outro Deus, a outra pessoa? Você já parou para pensar nisso? Que Jesus nunca mandou fazer algum pedido a Deus, quer seja no nome da Virgem Maria, quer seja no nome de João, ou de Pedro, ou de Tiago, de nenhum dos apóstolos. Jesus disse que as orações devem ser feitas a Deus no nome dele. Eu posso dizer que o acesso que nós temos a Deus é através do nome de Jesus. Nós não vamos ver nas epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, nenhum apóstolo mandando fazer pedido ou petição a nenhum outro ser, nenhuma outra divindade. A nossa oração deve ser diretamente a Deus, no nome de Jesus. Então a atualidade da mensagem do profeta Oséias é esta, é que assim como os filhos de Israel estavam agradecendo, atribuindo às divindades, aos deuses, as bênçãos recebidas de Deus, estava atribuindo aos deuses. Assim como Gomer, que estava lembrando-se dos seus amantes e agradecendo pelas dádivas, é Deus que está dizendo assim, através de Oséias, que vai puni-los, que vai castigá-los, que vai colocar caminhos dificultosos no caminho dele. E por quê? Por conta dos seus pecados, por conta da sua idolatria. E se você perguntar, professor, o que é que eu faço então? Busque a Deus, sem que haja nenhum outro intermediário entre você e Deus, senão Jesus Cristo. É isso que Paulo diz, só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é esse mediador? É Jesus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pedro disse, em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então as nossas orações, as nossas petições devem ser feitas a Deus no nome de Jesus. É por isso que nós não nos curvamos, nós não nos prostramos, nós não rezamos a nenhum outro ser, nem mesmo a Virgem Maria. Sabia disso? É claro que nós admiramos a vida daquela jovem que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E nós não podemos falar mal, criticá-la, detratá-la de forma alguma. Falar mal de Maria, não podemos fazer isso, mas nós não podemos dizê-la que ela é a nossa medianeira ou a nossa intercessora, porque essa função não está na Bíblia. Mas nós continuamos adorando apenas a Deus. Foi Jesus quem disse, só a Deus adorarás. Então que Deus nos ajude para que nós possamos reconhecer que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo que venhamos conseguir alcançar, nós devemos atribuir e agradecer única e exclusivamente a Deus.